Bem, bom dia a todos. A aula anterior foi uma aula assíncrona sobre métodos de aproximação dependentes do tempo, basicamente, a teoria de aproximação dependente do tempo, né? Então, aqui eu vou passar voando nos slides, né? Porque eu já tem uma gravação completa sobre esse tema, ou seja, para aqueles que tiverem dúvidas, perguntarem, tá? Então, vai ser rapidinho, né? Só para, basicamente, responder as dúvidas de vocês, para quem assistiu a gravação da aula de quarta-feira. Tá? E aí, depois dessa etapa, então, a gente passa para a aula de hoje mesmo, né? Que é a aula 22. Então, aqui é a aula 21, que está na gravação dada na quarta-feira. Tá? Então, foi sobre métodos de aproximação. A gente vai ver aqui no curso 3 métodos, né? Um pouquinho, 3 métodos aqui: teoria de perturbação dependente do tempo, aproximação instantânea e aproximação adiabática. Tá? Porque até agora a gente estava lidando com sistemas cujo o hamiltoniano não depende do tempo, né? Então, aqui isso foi mostrado, né? Que a principal característica quando um hamiltoniano depende do tempo é que não existe mais os estados estacionários. Então, aquele truque de expressar o estado inicial em termos dos estados estacionários ou em termos dos autoestados do hamiltoniano, dependente do tempo, e depois aplicar a evolução temporal só colocando as fases, não é possível mais. Então, fica bem mais complicado quando o hamiltoniano depende do tempo, tá? Então, cuidado, que essas soluções aqui não são mais soluções da equação de Schrödinger dependente do tempo, tá? Visto isso, então, a gente vai desenvolver 3 métodos de aproximação. O primeiro é quando que a parte temporal ela é muito pequenininha, então isso é teoria de perturbação. O outro método é quando o que depende do tempo é muito rápido, isso é chamado de aproximação instantânea. E outro é o que depende do tempo é algo muito lento, isso é chamado de aproximação adiabática. Então a gente começou na parte de teoria de perturbação, tá? Então o esquema de teoria de perturbação é esse esquema aqui. A gente é um cenário físico que a gente pode dividir em antes, durante e depois, tá? Então, antes e depois, a perturbação que depende do tempo é nula, né? Então, se é nula, existem os estados estacionários e o meu estado inicial é um estado estacionário, tá? Aí veio alguma coisa, tipicamente a gente pode pensar que tinha um átomo e a gente iluminou com luz, mandou um raio-x, qualquer coisa, e depois tirou a perturbação e vê o que acontece. Então, vai acontecer uma transição. Então, meu sistema, antes da perturbação, ele estava no estado inicial. Se não houvesse a perturbação, ele ficaria para sempre nesse estado estacionário. Daí o nome estado estacionário. Então, antes existe o estado estacionário, mas veio algo que a gente chama como se fosse um kick, que tirou ele do estado inicial e coloca no estado final, tá? Então, esse é o conceito de teoria de perturbação, que a gente pode dividir: antes tem o estado estacionário, depois tem o estado estacionário. Isso implica que a perturbação, que depende do tempo, ela tem que se anular antes e depois, ela só acontece no durante, né? E que esse kick é pequeno, tá? Essas são as condições da teoria de perturbação. Então, foi desenvolvendo métodos, né, para calcular, ou seja, a grande quantidade de interesse é essa probabilidade de transição do estado inicial para o estado final, tá aqui, ó. Então, a probabilidade, então, esse que é a quantidade de interesse, a probabilidade de transição. Então, antes ele estava no estado inicial, evoluiu devido à perturbação dependente do tempo, e depois a gente vê qual é a probabilidade dele se encontrar no estado final, tá? Então, esse aqui é exatamente o conceito de probabilidade de transição, né? O que está antes de levar ao quadrado é chamado de amplitude de probabilidade, né? Então, a probabilidade é sempre o quadrado de uma amplitude de probabilidade, né? Bem, aí a gente viu esquemas de como calcular esse operador de evolução temporal, né? A gente foi chamado no picture de Dirac, né? Onde a gente supõe ou seja, a gente retira a fase dinâmica do estado inicial, né? Então, nesse approach, a gente conseguiu desenvolver um método para calcular essa evolução temporal, tá? Então, está aqui tudo direitinho na aula e nos slides, tá?
Então, tem toda uma parte de conta. Eu vou simplesmente... Entendeu? Se alguém tiver alguma dúvida numa das etapas, por favor, pergunte. Eu só aqui mostrando, né? Porque está tudo na gravação. Tá? E eu quero... Tá, e aí se mostra essa aqui, que é mas é a parte importante, é que a evolução temporal de um hamiltoniano que depende do tempo, a gente pode escrever só a parte do hamiltoniano que depende do tempo, que é esse chamado V, do picture de interação, que é um picture parecido com o picture de Heisenberg, né? Mas ele é dividido, né? Entre é um H0 que não depende do tempo e o V que depende do tempo, mas em suma está aqui o resultado, né? Isso aqui é chamado operador ordem cronológica, né? E aí a gente consegue ter um meio de desenvolver uma série de perturbação, você escrever essa amplitude de transição numa soma, e cada um desses soma quer dizer ordem 0, ordem 1 na perturbação, ordem 2 na perturbação, etc. Então foi só um esquema de desenvolver uma série em termos de potências da perturbação. Tá? Onde cada termo da série aqui, e aqui está a integral de cada termo. Tá? Muito bem. Tá? Então, aqui está em primeira ordem, que esse é o resultado central para a gente, esse aqui, ó, tá? Então, esse resultado mostra que, em primeira ordem, o sistema transiciona do estado inicial para o estado final, devido à perturbação, né? E essa é a fórmula. Se vocês olharem essa fórmula, se T0 vocês dizem que é algo lá em menos infinito, e T1, que é o ponto de observação, infinito. Isso aqui nada mais é do que a transformada de Fourier do potencial, ó. Calculada na frequência que corresponde à transição. Então, isso aqui tem uma frequência de transição, que é a diferença das energias sobre H cortado. Então, essa é uma expressão razoavelmente simples, né? Que é a amplitude de probabilidade para uma dada transição depende da transformada de Fourier do elemento de matriz da perturbação. Tá? Isso é relativamente simples, né? Ok. Esse é o resultado principal que a gente vai usar. Por sinal, esse conteúdo no Griffiths, ele não está bem. Então, se tem um capítulo que eu não gosto do Griffiths, é o capítulo 9. Ele não aborda direitinho esses conteúdos, né? Os conteúdos que estão no slide são conteúdos mais avançados, estão no Coin, estão no Messier, estão no Sakurai, estão em outros livros, porque no Griffiths, infelizmente, essa parte não está tão boa, né? Tá? Mas essa que é a parte principal, que a probabilidade, né, depende da transformada de Fourier da perturbação. É isso. Esse é o principal recado. E calculada na frequência, que corresponde à frequência de transição. Tá? De novo, a gente está interessado na transição entre um estado inicial e um estado final. Existe uma frequência de transição associada com a diferença de energia sobre o ar cortado, e, no fundo, a probabilidade disso acontecer simplesmente é essa transformada de Fourier. Tá? Lembrando, pessoal, que quando vocês aprenderam lá na introdução à mecânica quântica, o modelo de Bohr conseguiu descrever os níveis de energia direitinho. Obviamente, ele não funcionou para o átomo de hélio, tem vários problemas do modelo de Bohr, né? Ele basicamente funciona só para átomos hidrogenoides, mas além de funcionar só para átomos hidrogenoides, não funciona para outros elementos, né? Um dos defeitos da mecânica quântica antiga é que ela não prevê probabilidades. Ele só diz que tem uma transição e sai uma luz, ou seja, que absorve ou que emite. Ele só diz quais são as transições permitidas. Mas no modelo de Bohr não tem maneira de calcular isso aqui, que é a probabilidade de acontecer. Tá? Ok. O legal, e como eu também falei lá na aula gravada, na aula assíncrona, é que a gente pode calcular várias ordens, porque isso aqui é a primeira ordem, pessoal. A fórmula para várias ordens está aqui ela, né? Tá aqui ela, em termos do operador evolução temporal, está aqui, ó. Né? E o operador evolução temporal na ordem n está aqui. Tá tudo nos slides direitinho, são essas integrais aqui. Tá? Mas o legal é que tem uma maneira simples de calcular essas ordens
usando o método chamado método diagramático, primeiro inventado pelo Feynman, né? Então, ele até é uma filosofia. Depois, na pós-graduação, provavelmente vocês vão ver o método de integral de caminho de Feynman, que é absolutamente genial, como é que ele pode deduzir toda a mecânica quântica através de uma regra bem simples, que ele chama regra de contar feijão, que é uma coisa bem simples, ou seja, ele simplesmente vê, ou seja, segundo o Feynman, a probabilidade de algo acontecer, eu tenho que ver todos os possíveis caminhos de algo que pode acontecer para chegar naquela probabilidade, todos os possíveis caminhos, né? E a probabilidade que aconteça isso, se tem vários caminhos independentes, não é a soma das probabilidades. A soma das probabilidades é que a gente aprende em estatística clássica, isso não é quântico. O que Feynman diz é que eu tenho que somar as amplitudes de probabilidade e depois elevar ao quadrado. Somar a amplitude de probabilidade e levar ao quadrado é bem diferente de somar probabilidades, tá, pessoal? Então, esse caminho que ele ensinou funciona bem e é super usado na física. Então, primeiro se soma amplitudes e depois se eleva ao quadrado. E os termos cruzados, né? A1 mais A2 elevado ao quadrado é módulo ao quadrado, é módulo de A1 ao quadrado, mais módulo de A2 ao quadrado, e tem ali a parte cruzada. A parte cruzada são chamadas termos de interferência. Tá? Então, o correto é somar as amplitudes de probabilidade, sendo que essas amplitudes de probabilidade são números complexos. Então, portanto, tem fases e, portanto, na hora que eu for levar ao quadrado, vai surgir termos de interferência. Tá, mas essa é mais a regra dele, que é o espírito, que é algo interessante, e até é quase, ou seja, conceitualmente, é bem bonito, entendeu? Se tem, ou seja, todas as possibilidades, todas as histórias de acontecer algo, segundo Feynman, todas existem mesmo. De alguma maneira, como se fosse multiversos, né? Todas acontecem, né? E a gente observa no nosso, simplesmente, a interferência de todas essas coisas que podem acontecer. Tá, mas parando devagar, né? Então, em ordem zero, se eu tenho o meu estado, ele fica em ordem no estado I, porque não tem nenhuma perturbação, então ele vai ficar lá para sempre. Então, se diz que ele está simplesmente com uma fase, como se fosse aquela fase que vocês trabalharam, né? Aquela fase de um estado estacionário. Tá? Agora, em primeira ordem, o sistema vai do estado inicial, então, mas ele está no estado inicial até um tempo telinha, depois chega uma perturbação que tira ele do estado inicial e já coloca no estado final. Esse cara aqui que chegou lá, como fosse uma patada, tirou ele do estado inicial e colocou no final, ele tem uma força que é dada por esse elemento de matriz aqui, né, no tempo telinha. E depois ele segue evoluindo livre no estado estacionário final. Tá? O que Feynman diz tem que somar sobre todas as possibilidades disso acontecer em qualquer tempo telinha, então tem que fazer uma integral em todos os telinhas disso acontecer, e isso, na verdade, é amplitude de probabilidade, a probabilidade tem que levar isso aqui ao quadrado. Isso aqui é exatamente o termo de primeira ordem que vai dar ali, naquela expressão. Em segunda ordem, ele está no estado inicial, né? Ele vai até um tempo telinha nesse estado inicial, estacionário, recebe uma patada, que tira ele do estado inicial, coloca no estado K, aqui a força, né, desse kick, né? Depois ele fica livre no estado estacionário K, e aí de novo tem outro kick que coloca ele no estado do K para o estado F, no tempo T duas linhas, tá? E aí depois propaga livremente no estado final. Então, Feynman diz que eu tenho que somar sobre todos os telinhas, todas as duas linhas e todos os estados intermediários para ter a perturbação, então, em segunda ordem. Então, esse método foi bem inovador, né? Bem interessante. E depois, quando se vai para a teoria de campos, se mostra que esse método é bem mais fácil do que o método tradicional usando operadores. Tá? Então, como se fosse mecânica quântica sem operadores. Simplesmente usando essa regra de contar feijão. Então, tá. A primeira aplicação que foi dada, então, foi para uma perturbação que não depende do tempo. Na verdade, ela depende do tempo no sentido que ela liga e desliga. Tá? Então, ela é nula, ligou e depois desliga. Mas enquanto ela está ligada, ela não depende do tempo. Esse que é o espírito. Tá? Como se fosse uma coisa, é algo assim, ligou, ela fica constante no tempo e depois desligou. Tá? Aqui seria o tempo T0 que ela ligou e o tempo T1 que ela desligou. Tá? Mas entre o T0 e o T1 ela é constante, independente do tempo. Esse que é o espírito. Tá?
Então, a gente fez essas contas, né? Então, é fácil, esse termo aqui é constante, já que não depende do tempo. Sai para fora da integral, a gente fez as continhas, né? E deu uma expressão desse tipo, que lembra muito a lei da difração de fenda única. Na verdade, é igual, porque isso aqui é como se fosse uma fenda única, e como isso aqui é uma transformada de Fourier, e lá na difração, vocês aprenderam que a difração é uma transformada de Fourier do objeto ali, né? Então, é tudo muito parecido. Tá aqui a curva como função do tempo, é algo oscilante. A gente pode fazer a curva como função da frequência de transição, né? E ver que essa fórmula, então, na medida que passa o tempo, T1, T2, T3, T5, cada vez vai se tornando uma função delta de Dirac para a frequência de transição nula. Tá? Então, foi isso a principal coisa que a gente viu, que em teoria de perturbação, quando a gente faz uma perturbação constante, só vai ter transição quando não houver variação de energia, somente para ômega-F 0, e ômega-Fi significa a energia final igual à energia inicial. Então, para a perturbação constante, ele não pula de energia, ele fica na mesma energia, tá? Depois de um certo tempo. Tá? Então, a gente mostrou matematicamente que essa probabilidade, então, é 2πt delta GFi. Tá? Ok? Então, importante, transições para tempo infinito acontecem somente com a energia final igual à energia inicial. Tá? Isso que a gente viu, então, na aula de quarta-feira. Tá? Então, vamos seguir agora. Alguma dúvida, pessoal? Aqui a gente parou, então. Não é? Foi aqui, né? Dúvidas? Antes de continuar, então? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, prof. Então tá. Pode continuar. Então, posso seguir, então? Tudo bem. Então, vamos lá, então. Agora, vamos fazer algo de novo. Para vocês compreenderem, quem teve algum problema de compreensão, vocês precisam só se focar naquela fórmula aqui, ó. Tá? Essa fórmula aqui, ó. Depois vocês podem estudar com mais calma tudo isso, devem. Mas, por enquanto, vocês têm que se focar nesse slide aqui. Tá? Isso aqui é uma transição, tem uma certa probabilidade, é dada por essa expressão. Bom, tá? Depois da dedução, pelo picture de Dirac, ou pelo método de diagramático, vocês podem me perguntar caso haja dúvida, mas está tudo na aula anterior. Tá? Mas, por enquanto, nessa aula, vocês têm que se focar nesse slide. A probabilidade de acontecer algo é dada por essa expressão. Tá? Então, tá. Então, vamos para o caso mais interessante, que é o caso de uma perturbação harmônica. Por que o caso de perturbação harmônica é interessante, pessoal? No chat aí, vamos ver. Quando se incide uma onda, daí ela se comporta senoidalmente. Isso, exatamente. Então, é o caso onde eu estou interagindo com o meu sistema quântico via uma perturbação harmônica, né? E esse é o caso que vai representar o caso da interação da luz com a matéria. Porque a luz com a matéria, quando eu jogo luz, entendeu? A matéria está sem luz, quando eu coloco luz na matéria, exatamente, a matéria vai ser perturbada pela luz, e a luz nada mais é do que uma onda harmônica, que é o campo elétrico e magnético variando com o tempo, né? Tá? Então, basicamente, quem interage com a matéria é a componente elétrica do campo da onda eletromagnética, também, em alguns casos, tem a magnética, mas o principal é a onda, é a parte elétrica. Então, quando vocês iluminam um átomo, uma luz tem um campo magnético que vai para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então, ele vai fazer com que um átomo, a nuvem eletrônica, ela nuvem, vá para cima, vá para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Então, isso é uma perturbação harmônica. Tá? Então, ele é bem importante a perturbação harmônica, porque exatamente a grande aplicação é a interação da luz com a matéria, e a luz é uma onda eletromagnética. Então, a gente trata a luz como algo clássico, como uma onda. A gente não vai tratar a luz quantizada em fótons. Daqui a pouco a gente vai fazer alguma coisa, mas o principal aqui, nós vamos iluminar um campo clássico, que é uma onda eletromagnética. Ok. Então, nossa galinha, nossa perturbação é V cosseno de ômega t. Então, a principal característica é
ela tem uma frequência ômega t, tá? Bem, a gente pode escrever esse cosseno de ômega t com a soma e subtração dessas exponenciais, simplesmente é uma conveniência matemática, nada de física, né? E a gente coloca nessa expressão que eu disse para vocês que era importante. Então, vou colocar essa galinha aqui, tá? E o bom de separar o cosseno em duas exponenciais, né? Eu poderia ter posto seno aqui também, tanto faz, né? Mas o bom de separar, porque uma perturbação harmônica pode ser cossenoidal, pode ser senoidal, né? Eu posso pôr uma fase também. Bem, então coloco isso aqui nesse termo, aí o bom de separar em exponenciais complexas é que eu posso, então, separar essas duas integrais, fica mais fácil, então, né? Então, esse termo aqui está aqui, ele soma e o outro subtrai, tá? E cada expressão aqui a gente já trabalhou com ela, né? A gente tem as expressões, só esse cara aqui a gente já sabe a solução, foi exatamente a aula passada, quando tinha perturbação independente do tempo, né? Sem esse ômega zero aqui, sem esse ômega, digamos. E a mesma coisa no outro lado. Bem, então dá para fazer isso, né? E a gente já viu na aula passada, é que cada termo aqui ele só vai produzir um resultado interessante quando esse cara aqui for igual a zero. Ou seja, essa primeira participação vai dar uma delta quando ômega fi mais ômega for igual a zero, e outro termo vai dar uma delta quando ômega fi menos ômega for igual a zero. Tá? Os termos de interferência, porque isso aqui é o quadrado, ó, então teria um termo cruzado. O termo cruzado ele é nulo porque é impossível, ou seja, impossível tu ter um pico em menos ômega fi e um pico em ômega fi, então o termo cruzado vai dar zero. Tá aqui então essa integral aqui para diferentes tempos, ó. O tempo 1.5 tá aqui, tempo 0,5, cada vez vai dar, cada um lado vai tender a uma delta, né? E a gente sabe quanto é que é cada lado, ó, essa expressão aqui é dada por essa expressão, né? É só pegar o cálculo anterior e substituir ômega fi para ômega fi mais ômega, porque a única coisa que muda é exatamente nesse lado esquerdo é o mais ômega e nesse lado direito é menos ômega, tá? Então, em suma, essa probabilidade vai dar a soma, vai dar esse aqui mais esse aqui, tá? Que essa expressão que a gente teve na aula passada é esse, e a mesma expressão, só trocando ômega fi para ômega fi mais ômega, e nesse outro lado só trocando ômega fi para ômega fi menos ômega. Pronto. Então, a gente sabe que a probabilidade, de uma maneira geral, depende se eu estou do lado esquerdo ou do lado direito, vai ser uma coisa desse estilo, ômega fi mais ou menos ômega, menos se eu tiver à direita, mais se eu tiver à esquerda, tá? Então, tem duas possibilidades, tá? Muito bem. Tá, então, essa é o caso de uma perturbação harmônica, que a principal característica é que eu só vou ter transição, isso aqui, ou seja, essa fórmula aqui, para tempo tendendo a infinito, isso aqui vai dar uma delta, né? Então, eu tenho duas situações, delta F menos ômega, ou delta Fi mais ômega. Então, as situações que eu vou ter probabilidade diferente de zero de transição é quando o ômega Fi for igual a mais ou menos ômega. Tá? O que quer dizer isso? Se eu multiplicar a H cortado nos dois lados, tá? Isso aqui vai dar IF, é a separação dos níveis de energia. Então, quando a frequência externa, né, coincidir com a frequência de transição. Isso está dizendo, é um fenômeno de ressonância. Tá? Então, antes, quando a perturbação não era harmônica, só tinha a transição quando a energia do estado final era igual à energia do estado inicial. Agora, quando eu coloco uma perturbação harmônica, só vai ter transição quando essas energias do estado final menos a energia do estado inicial corresponder a H cortado vezes ômega. Ou seja, quando a frequência de transição corresponder com a frequência do agente externo. Isso se chama de ressonância. Tem um agente externo fazendo lá, mexendo no sistema quântico, a luz mexendo no átomo, chacoalhando,
Pensa assim, um copo, né? Vocês estão chacoalhando, e só vai ter transições quando a frequência de chacoalhar corresponder a alguma frequência lá dentro. Tá? Isso é bem básico, isso não tem nada a ver com conta, é um fenômeno de ressonância simples. Então, tem um sistema quântico quietinho no estado estacionário, agora eu chacoalho, faço uma perturbação, dependente do tempo, harmônica, chacoalhar. Aí vejo o que acontece. Aí eu vou ter transições lá dentro que corresponde exatamente à frequência do chacoalho. Tá? Uma condição de ressonância. Tá, pessoal? Então, a física é bem simples, tá? Essa perturbação dependente do tempo harmônica. Tá bom? Então, agora vamos para o lado prático, que é como é que eu descrevo a luz, então. A interação da luz com a matéria, que é uma coisa de super importante, né? Então, tá. Então, agora sim, entramos na aula de hoje, tá? Que é emissão e absorção de radiação. Bem, radiação, luz e onda magnética, tudo é sinônimo, tá, pessoal? Tá? É segundo a conveniência, tá? Então, sempre falo isso porque depende muito da conveniência quando eu chamo de radiação, quando eu chamo de luz ou quando eu chamo de onda eletromagnética. Até eu brinco, se vocês querem impressionar uma pessoa, vocês vão dizer que isso é uma onda eletromagnética. Se vocês querem simplificar, vocês vão dizer que isso é uma luz. Se vocês querem meter medo na pessoa, vocês vão dizer que é uma radiação. Tá? Questão do contexto, mas são absolutamente os três são sinônimos. Isso não é brincadeira, eu sempre conto dessa história do Laboratório Nacional de Luz de Synchrotron, né? O primeiro nome foi Laboratório Nacional de Radiação Synchrotron. Isso pegou mal. Ninguém queria ter um laboratório de radiação perto da sua casa. Aí, sabidamente, alguém mudou o nome, então vamos mudar para Laboratório de Luz Synchrotron. Aí todo mundo ficou satisfeito. Bem, o maior sucesso, depois veio o Sirius, tudo, mas é um dos maiores sucessos da ciência brasileira, foi o Laboratório Nacional de Luz Synchrotron, e agora o Sirius, né, que é um grande projeto, basicamente o único que não foi afetado por todos esses governos que vieram. Então tá. Então, emissão e absorção de luz, né? Então, como eu falei para vocês, está aqui o átomo, a nuvem eletrônica, aí aqui a gente tem iluminado por luz, a luz é um campo elétrico, né? Então, ele vai fazer, como a massa do elétron é bem menor que a massa do núcleo, por uma questão de inércia, quem se movimenta são os elétrons. Claro que também o próton se movimenta, mas como a diferença de massa é 2.000 vezes, então o que acontece quando vem a luz, que é um campo elétrico oscilante, vai fazer com que a nuvem eletrônica vá para cima ou vá para baixo, a sabor do campo magnético, que tem uma dada frequência. Tá? Aqui a gente já vai trabalhar no caso em que o comprimento de onda é muito maior que um átomo. Então vamos pensar de luz visível. A luz visível ela tem um lambda de 5.000 angstroms, 500 nanômetros. E um átomo é o tamanho de 1 angstrom. Tá? O que eu desenho aqui é a parte temporal da onda. Então, a parte espacial da onda, ela é constante dentro de um átomo. Então, o elétron, ele não sente diferença se ele está aqui, se ele está aqui, se ele está aqui, se ele está aqui. A força que atua sobre ele é uma força constante, independente de onde ele está. Por quê? Porque o comprimento de onda da onda é muito maior que o tamanho onde pode estar o elétron. O elétron está em torno de 1 angstrom e o comprimento de onda espacial é 5.000. Então, do ponto de vista espacial, a força, o campo elétrico não varia se está aqui, se está aqui, se está aqui. Todos têm o mesmo campo elétrico. Ele só varia com o tempo. Todos juntos variam com o tempo, mas não tem uma variação espacial. Isso aqui é chamada aproximação de dipolo, muito usada na interação da luz com a matéria. Tá? Então, de novo, a gente pode pensar então somente na parte espacial, né? Então, não tem parte temporal, desculpe, somente na parte temporal, não tem parte espacial, né? Por quê? Porque a luz é constante do ponto de vista espacial dentro de um átomo. Tá? O termo de interação é quando a força é constante, né? O potencial ou seja, como se fosse num potencial entre dois capacitores lá, onde a força é constante.
Então, o potencial é força vezes x, né? Ou V vezes Z. Isso aqui nós estamos supondo que está ao longo da direção Z. Então, a energia potencial, quando o campo é constante, é simplesmente campo vezes Z. Então, é a carga vezes o campo, isso aqui é a força, vezes Z. Tá? Então, o campo elétrico é constante e o potencial simplesmente é campo elétrico vezes Z. Então, está aqui o H', que é a interação, então, da luz com o elétron que está ligado no átomo. Tá? Agora, a gente tem que fazer o elemento de matriz, porque nas contas a gente precisa H' entre o estado inicial e o estado final. Isso que dá a força da interação ali, naquele método diagramático, esse elemento de matriz. Isso nós vamos chamar, então, de H' e F. Então, ele vai ser essencialmente isso. E aqui, essa carga pula para fora, o campo elétrico ele é clássico, pula para fora, mas o Z não, o Z é o Z do elétron. É a coordenada Z do elétron. Então, esse cara aqui, na verdade, ele é o elemento de matriz da função de onda do elétron, Z do elétron e a função de onda do elétron, tá? Então, isso aqui é chamado momento de polo, exatamente isso aqui é uma distância vezes carga, por isso que é o momento de polo elétrico. Tá? Então, usando na expressão que a gente determinou, a gente só coloca esse cara aqui, e a gente então tem a expressão em termos do campo elétrico. A probabilidade do estado inicial final é dada por essa expressão, onde aqui é o campo elétrico, isso aqui é o elemento de matriz do momento de polo elétrico, essa é a frequência da luz. E essa aqui é a frequência de transição entre estado inicial e estado final. É simplesmente frequência de transição é a diferença de energia sobre H cortado. Tá? Como diz, para um tempo muito grande, isso aqui tem uma função delta, então a gente só vai ter transições quando ômega e F for igual a mais ou menos ômega. Tá? Ômega e F, na verdade, é F menos EI sobre H cortado. Então, a gente só vai ter transições quando EF menos EI for mais ou menos H cortado ômega. Tá? Isso. Muito bem. Então, essa fórmula tão simples dá origem a vários processos básicos da interação da luz com a matéria. Então, o primeiro processo, então essa fórmula aqui tão simples tem uma riqueza física impressionante. Tá? E ela já tinha sido sugerida como postulado no modelo de Bohr, se lembra? No modelo do Bohr, o Bohr diz que quando o elétron passa de uma órbita, ali era a órbita, de uma órbita para outra, ele pode absorver ou emitir luz. Aqui a gente está vendo a mesma coisa. Tá? Só que não é postulado, a gente está deduzindo da teoria. Então tá. Então o primeiro processo é a absorção. Tá? A absorção é eu chacoalho o meu átomo, na verdade a luz está fazendo isso, ele vai fazer uma transição do estado inicial para o estado final, somente se a diferença de energia for igual a H cortado vezes a frequência do agente externo. Tá? A gente pode interpretar isso em linguagem de fóton. Na verdade, esse campo elétrico está chacoalhando. Ele também deve ser quantizado, e o que está acontecendo é a interação de um quantum desse campo que está vibrando com o sistema quantizado dos elétrons. Ô, Tá? Então, prof, isso é não uma coisa seria bem isso íntima o da matéria. efeito... Hã? Pode Ops, falar. desculpa, prof. Acabei interrompendo sem querer. Pode Não falar. seria isso o efeito fotoelétrico ou é semelhante só? Isso, na verdade, se o estado final for um estado de contínuo, isso é efeito fotoelétrico. Exatamente. Porque o que é efeito fotoelétrico? Efeito fotoelétrico, eu pego luz num metal e esse elétron sai do metal. Então, ele iria, então, do estado... Então, ele estava no estado ligado, ele vai para um estado de contínuo. Então, exatamente, esse é uma base do efeito fotoelétrico. Só que o efeito fotoelétrico está no contínuo, porque eu meço a energia cinética desse elétron aqui que saiu. Né? Ele sai com a dada velocidade, esse elétron. Tá? Então, é uma transição de um estado ligado para um estado de contínuo. E eu observo esse elétron, porque eu tenho um detetor aqui e observo. Tá? Então, o efeito fotoelétrico é um efeito super importante, né? Eu posso fazer detectores de luz, né?
Ou seja, quando não tem luz, não sai elétron. Quando tem luz, sai elétron. Eu posso coletar esse elétron, faz uma corrente. Então, esses são esses detetores, né, para saber se tem luz ou não. Bate luz, tem corrente elétrica. Não bate luz, não tem corrente elétrica. Tá? Mas esse é o processo fundamental. Mas, fundamentalmente, o que que é? A gente está estudando mecânica quântica, onde o campo, a luz, ela não é quantizada. Ela é um agente externo que chacoalha. A gente pode teimar e tentar ver isso, supondo que o campo seja quantizado. E supondo que o campo seja quantizado, essa expressão é exatamente equivalente ao dizer que foi um grânulo de luz, um fóton, que fez essa transição. Tá? Então, no efeito fotoelétrico, a luz tem que ter, para cortar do ômega ou HNI, né? Tem que ter um fóton que faça essa transição. Tá? E essa transição tem uma energia mínima chamada função trabalho no metal, né? Então, existe um fóton mínimo para fazer isso. Então, ou seja, o efeito fotoelétrico depende fortemente da frequência. Para frequências baixas, não há efeito fotoelétrico. Para frequências grandes, sim, há efeito fotoelétrico. Tá? Bem, então é isso. Esse processo de absorção é um processo super importante, né? E ele sai dessa fórmula aqui, ó. Então, sai com sinal mais aqui, ó. Sinal mais vem dessa forma. Tá? Então, vocês podem ver essa fórmula, de novo, simplesmente do ponto de vista clássico, ou seja, vocês podem ver essa fórmula dessa maneira aqui. É a mesma maneira, só que tem um conceito diferente, pessoal. Professor, Oi. Vocês podem ver por esta fórmula ou essa. É a mesma, mas só que aqui tem um conceito diferente. O que que diz essa fórmula aqui? O agente externo chacalhou e fez uma transição só quando tiver uma ressonância entre a frequência do agente externo e essa frequência que vem dos níveis de energia. Ou eu posso dizer de outra maneira, vem um fóton, porque esse campo externo, ele também é um ente quântico, então o que interagiu, na verdade, foi um grânulo básico desse sistema, ou seja, que é o campo, ou seja, que é a luz, então foi um fóton que fez essa transição. Então, são duas maneiras de dizer a mesma coisa, mas o cálculo que a gente fez foi com esse conceito, usando a ressonância. Para usar o conceito do fóton, a gente tem que quantizar o campo eletromagnético, fazer direitinho, isso é QED, né? Mas a gente pode usar essa analogia sem nenhum problema. Pode falar. não, é que na verdade ali sobre o senhor tinha comentado ali sobre o efeito elétrico, a diferença, né? Para ser uma coisa contínua, né? Mas, por exemplo, se a gente continuamente está incidindo luz sobre ele, sobre a chapa metálica, ela, dada uma frequência, HNI, ele vai soltando os elétrons dos átomos. Mas ele vai soltando, assim, digamos que tu deixe um longo período de tempo, né? Ele vai soltando indefinidamente, porque na minha cabeça... Porque o sistema fica carregado e aí fica difícil de tirar o próximo. É, isso que eu ia perguntar, sabe? Como que fica daí? Não, ele fica carregado. Isso é bem bonito fazer esse experimento no laboratório, né? Tu pode carregar uma bolinha metálica, a gente faz, e ela pode estar no fio terra, ou então se tu vai iluminando, se ela está com fio terra, ela vai saindo elétron toda hora. Não para nunca o efeito fotoelétrico. Agora, se eu ligar essa bolinha metálica e ela não está aterrada, eu jogo o fóton aqui, isso aqui vai ficar carregado e no final não sai mais elétron, porque essa carga fez com que ele não saísse mais. Então, são duas coisas. Depende se o meu sistema está aterrado ou se não está aterrado. Se ele não está aterrado, vai ficar positivo e aí não vai sair mais elétrons depois. Entendi. É que eu nunca tinha visto desse ponto de vista, sabe? Do efeito fotoelétrico. Mas obrigado, professor. Legal. Vamos seguindo. Isso é bem... Ou seja, essa matéria é bem interessante porque conecta várias coisas que você já conhece. Tá? Tá, o outro processo, então... Esse sim é novo, né? Para vocês deve ser novo. Que é chamada de emissão estimulada. O que é emissão? Esse é o sinal menos aqui. Outro. Tá? Então, essa diferença... Isso quer dizer da absorção quando o estado final é maior que o estado inicial, porque essa diferença deu uma frequência que é positiva. Mas
Agora, o contrário, tá? É esse fenômeno aqui. O que é esse fenômeno aqui, pessoal? Esse fenômeno ele vai do I para o F, tá? Estimulado pelo agente externo. Se não tiver, se ele não for estimulado, ou seja, se ele está no estado inicial, ele fica aqui para sempre, porque ele é estacionário. Tem que ser alguém para dar uma sacudida, e aí, como se fosse assim, como se fosse sacudir uma maçã para cair a maçã, né? Então, sacode, e ele vai cair exatamente quando corresponder à frequência de ressonância. Tá? Então, isso que a gente está vendo, que esse outro sinal aqui, o mais significa absorção e o menos significa uma emissão estimulada, ou seja, eu sacudo, ele pode absorver esse quantum de sacudir, ou eu posso sacudir, ele pode liberar um quantum de sacudir, entendeu? Ou seja, esse processo aqui absorve energia do agente externo, da luz, e esse aqui dá energia para o agente externo, que é o caso da luz. Em termos de fóton, a gente pode falar a mesma coisa, que passou um fóton que estimula essa transição. Sem esse fóton, essa transição não aconteceria. E uma vez que aconteceu essa transição, sai um outro fóton. Então, um fóton estimulou e o outro é o que aconteceu durante a transição. Então, esse processo chamado de emissão estimulada, ele foi sugerido pelo Einstein antes da mecânica quântica. Aqui está claro que os dois processos, né, surgem da teoria de perturbação, né, daqueles gráficos, daqueles picos, o mais e o menos, tranquilamente sai da conta. Mas o Einstein viu esses dois processos antes da mecânica quântica. Então, um é chamado absorção, né, quando o meu sistema absorve energia do agente externo, e outra é emissão estimulada, quando o meu sistema dá energia para o agente externo, estimulado pelo agente externo. Tá? Então, esse processo de estimulado, também o pessoal brinca que é o processo Maria vai com as outras, ou seja, isso só vai acontecer se o outro for. E vocês já fizeram isso várias vezes na vida. Quantas vezes vocês já compraram algo só porque o outro já comprou? Né? Quantas vocês já fizeram algo só porque o outro já fez? Tá? Então, isso tem bastante nos sistemas atômicos, ele só vai fazer a transição se ele for estimulado a fazer essa transição. Se não for estimulado, ele fica no estado inicial para sempre. Tá? Então, esse é o processo de emissão estimulada. Tá? Então, está aqui o Einstein, então, né, explicando os dois processos, um de absorção e outro de emissão estimulada. Tá? Na absorção envolve só um fóton que foi absorvido, e na emissão estimulada está o fóton que estimulou e mais o fóton que foi produzido na transição. Tá? Então, está aqui o processo de emissão espontânea. Tá, aqui está, estimulado. Mas tem um outro processo, que é o espontâneo. Mesmo eu sem estimular, se eu deixar o meu elétron aqui, ele vai cair, ele vai fazer a transição. Então, esse caso, onde não há estimulação, é chamado de emissão espontânea. Tá? Então, são os três processos de emissão: a espontânea, a absorção e a emissão estimulada. Tá? O processo, então, do laser, a palavra-chave, porque é assim, ó, na emissão espontânea é como funciona uma lâmpada. Vocês estão em casa, vocês têm alguma lâmpada perto, né? Ou seja, uma lâmpada fluorescente, por exemplo, que ela passa uma faísca excita o átomo, depois o átomo relaxa, emitindo luz por emissão espontânea. Então, isso toda hora está acontecendo, né? A emissão espontânea. Vocês primeiro excitam o sistema, excitam o átomo, né? O mais simples é uma lâmpada fluorescente, passa uma descarga, excita o gás, e o gás, quando relaxa, então excitou, alguém fez isso, foi uma corrente elétrica, algo fez uma colisão, e depois o sistema relaxa. Quando o sistema relaxa, então, sai um fóton, que é a luz da lâmpada fluorescente, por exemplo. Mas tem outro processo, que é o laser, que vocês conhecem bem, e a palavra-chave do laser é o S do laser. O S do laser é a palavra-chave do laser. Não só pela pegadinha, que uma vez teve um tema de redação para falar sobre lazer, e muita gente falou sobre laser, né? Claro que tiraram zero na redação, fogo de tema, né? Erraram S pelo Z, mas
brincadeira à parte, o fundamental do laser é realmente a letra S, que é de quem fala de emissão estimulada, stimulator. Né? Então, tá, como é que funciona, então, o laser? O laser, ele é um sistema, né? Vocês podem pegar essa publicação do professor Luiz Davidovich, é professor da Federal do Rio de Janeiro e é presidente da Academia Brasileira de Ciências. Então, é um artigo super fácil, então, se vocês querem ver como funciona o laser direitinho, vão nesse artigo, que é super bom. Mas, essencialmente, o laser consiste de duas etapas. Primeiro, eu tenho que excitar o sistema. Então, pode ser uma luz branca, pode ser um sistema de colisões. Essencialmente, eu tenho que excitar o sistema, ou seja, colocar os eletrinhos lá para cima. E a sisteminha é algo que joga os eletrinhos para cima. Tá? Então, coloquei bastante eletrinho para cima. E depois os elétrons vão relaxar, vão cair. Aí tem dois processos de acontecer isso, é o espontâneo ou o estimulado. O laser trabalha pelo estimulado. O que é o estimulado? Quando o primeiro sai, ele emite um fóton, e esse fóton, ou seja, a primeira é espontânea. Depois esse fóton vai estimular uma outra transição, e vai sair de novo dois fótons, o que estimulou e o produzido pela transição. Esses dois fótons vão estimular o terceiro, aí vai sair 3 fótons, e esse vai produzir o quarto, assim por diante. Então, o laser é baseado nesse processo de estimulação. Para fazer a estimulação, se faz uma cavidade e se coloca espelhos de tal maneira que os fótons ficam várias vezes indo, vindo, estimulando várias vezes. E aí se faz um buraquinho para sair a luz. Tá? Então, o laser é uma cavidade com espelhos, onde os fótons ficam presos, porque eles vão cada vez mais estimular. Então, primeiro joga os eletrinhos para cima. Trum. Fica todos. A população fica invertida, mais em cima e pouco embaixo. Isso é invertido. A tendência é cair. Né? A tendência é cair. Mas só que eles vão cair de uma maneira, se for de uma maneira espontânea, é uma lâmpada normal. Agora, para fazer o estimulado, tem que fazer com que o fóton passe várias vezes para estimular. Então, eles colocam esses dois espelhos, fica... e aí faz um furinho, sai o laser. Tá? Então, a principal característica do laser, ela é monocromática, né? Mas a principal característica do laser é que ela é coerente, porque os fótons que saem, o que estimulou e o que saiu, tem a mesma fase. Então, a luz é extremamente coerente. Todos os fótons estão todos iguaizinhos, com a mesma frequência, claro, mas principalmente com a mesma fase. Então, a luz que sai do laser é coerente. A luz que sai de uma lâmpada não é coerente, porque uma emissão espontânea de um átomo não tem nada a ver com a emissão espontânea do outro átomo. Então, é uma sopa não coerente de fótons que saem de transições espontâneas. Já no laser, não. Como a transição é estimulada, está tudo amarrado. Então, sai todos os fótons iguaizinhos, todos gêmeos, né? Com a mesma frequência e com a mesma fase. Tá? Bem, mas aqui eu estou esperando uma pergunta de vocês. Vou fazer uma pergunta para vocês, que eu sempre faço, porque nesse ponto eu noto uma inconsistência de vocês, né? Eu disse para vocês, por exemplo, no átomo de hidrogênio, a gente calculou os estados estacionários, não é? Você lembra? Um S, 2S, calculamos um monte de coisa, vocês estão fazendo exercício sobre isso, né? Tá, vamos lá, então, 3S, vamos pegar só essa, aqui tem P também. Tá. Esses são estados estacionários, né? Vocês calcularam isso, né? Sim? Sim ou não? Até vocês têm as funções de onda, φ, N, L, ML, são estados estacionários, né? São autoestados do Hamiltoniano, não é? Sim ou não? Sim? Sim. Sim. São estados estacionários, né? Sim. Tá. Se eu colocar o meu eletrinho aqui, ele é um estado estacionário. Quanto tempo ele fica ali? Se é estacionário. Quando? Se eu coloco o meu elétron aqui, ele vai ficar quanto tempo? Estado estacionário não varia com o tempo. Então, Sempre, exatamente.
Vocês viram a contradição que vocês se meteram? Por um lado, o professor de mecânica quântica diz que se eu colocar um lado... Vocês calcularam comigo. São estados estacionários, então ficam para sempre, é estacionário. Tá? Não tem luz, não tem nada aqui. Tá? Agora, por quê? Mas, por outro lado, vocês viram em outra disciplina que esse elétron vai transicionar. Como funciona uma lâmpada, acabei de dizer isso. Viram a contradição? Eles não são estacionários? Então, por que que tem emissão espontânea? Não devia ter emissão espontânea para estados estacionários. Entenderam? Por que que tem a transição? Por que que se eu coloco ele, por que que ele vai para baixo? Porque no meio externo tem muita perturbação? De várias fontes? Quase isso, tá? Vamos tirar o meio externo. Vamos tirar a temperatura, vamos colocar esse átomo de hidrogênio entre duas galáxias. Só para tirar esse ponto, que é importante. Mesmo assim, ele vai transicionar. Porque, por causa das probabilidades? Não, as probabilidades de ser estado estacionário é nulo. Porque a energia sempre tende para um mínimo. Ah, isso que eu sempre ouço. Da onde vocês ouviram essa? Vários professores falam. Também penso. Daquele princípio da minimização da energia, porque tem que ir para o mínimo. Né? Na verdade, isso é verdade, mas como é que vocês conciliam, então, o fato de vocês... Entendeu? Vocês notaram a contradição? Por um lado, esses estados são estacionários. Por outro lado, está me dizendo que ele vai para o mínimo. E como é que vocês conciliam as duas coisas? Por que que ele cai? Então, ele não é estacionário, então eu menti para vocês. E na verdade, esses estados aqui não são estacionários. Essa é a verdade. Por que que eles não são estacionários? Tá? Porque vocês, entendeu? Eles vão fazer essa transição, portanto, eles não são estacionários. Então, o que que causa para eles não serem estacionários? Faltou um ter um H' ali. Faltou um H'. Então, a gente calculou só com H0, se lembra? Está faltando um H' ali. A gente calculou. Esse aqui ele é estacionário, tudo bem, se lembra? Mas, na verdade, a física, mesmo se eu colocar ele entre duas galáxias, tem uma galinha ali que está perturbando. Quem é essa galinha que está perturbando? E essa galinha que está perturbando e estimulando a transição. Então, no fundo, a emissão espontânea é uma espécie de emissão estimulada. Mas quem é que está estimulando ele? Não é o spin. Tá? Digamos, tem a estimulada que pela luz, eu coloquei luz, eu sacudi, blá, 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 caiu. Tá, essa é estimulada. Então, ela chacoalha a árvore, aí cai a maçã. A maçã não ia cair se eu não chacoalhar. Mas agora a maçã está caindo sem chacoalhar. Ou alguém está chacoalhando. Quem que está chacoalhando? Que ideia é essa? Se ninguém chacoalha, ele é estacionário. Alguém tem que chacoalhar. Quem é que está chacoalhando para ter essa transição espontânea? Bem, não pode ser Deus a resposta, né? Mas qual é a resposta? Mas é uma resposta muito parecida. Quem é que está chacoalhando? É uma ideia? Vamos chutando, pessoal. A Ana chutou o spin, mas não é spin. Chute outra coisa. Pode repetir exatamente a pergunta mais uma vez, professor? A pergunta é: alguém tem que estar perturbando para ele cair. Senão ele não cai porque é estacionário. Vocês calcularam se está estacionário. Só H0 é estacionário. Tem que ter uma galinha. Pergunta quem é a galinha, não é a galinha. Quem é a perturbação? Bom, talvez algum potencial a mais, sei lá. Isso. Qual? Gravitacional? Não sei.
No caso, não é gravitacional. Não é gravitacional. Bah, ótima pergunta. Primeiro Na vocês verdade, entenderam professor, a contradição, né? A contradição é, professor de quântica mostra são estados estacionários. E a contradição é na hora que eu penso numa lâmpada, entendeu? Já uma lâmpada tem que cair. Alguém tem que fazer com que essa emissão espontânea, senão não teria lâmpadas. Alguém está fazendo isso. professor, se é pra chutar, eu vou chutar nas cordas. As cordas estão quase sempre certas. Tudo é corda, então tá quase sempre certo. Mas vamos ser um pouco mais específicos. Mas tu vai ver que a resposta é um pouco disappointing também, mas ela é interessante. E mais? Potencial devido à força forte. Pois é. Sabe quem faz isso? É o vácuo. É as flutuações do vácuo. Essa é a resposta técnica, se cair em algum EUF, são as flutuações de vácuo. Na quântica, o vácuo não é mais o nada. Qual é a definição do vácuo na quântica? É o Energia do estado ground state. fundamental dos campos. E nesse estado, o ground state, exatamente, o ground state dos campos. Então, o ground state do campo eletromagnético, ele, pelo princípio da incerteza, é tipo vibração de rede, a mesma coisa. O ground state dos átomos que estão ligados por uma linha, eles não estão parados, porque contraria o princípio da incerteza estarem parados. Tipo num oscilador harmônico, não pode estar parado, tem que estar vibrando, é vibração de ponto zero. Nos campos, no campo eletromagnético, é a mesma coisa. Existe campo elétrico no vácuo. Existe. A média é zero, mas existe. Então, quem é que está estimulando essa transição? Campo elétrico do vácuo. Ou qualquer outro campo, mas particularmente, já que é um elétron, o elétron gosta mais do campo elétrico do que quando falou a Ana da força forte. Né? O elétron, ele não dá muita bola para a força forte. Mas para a força eletromagnética de um campo elétrico, ele sente, ele acopla um campo elétrico. Então, nesse caso, mas no vácuo tem tudo, Ana. Tem até a força, tem tudo. Todos os campos, os ground state, todos os campos estão no vácuo. Então, o vácuo não é mais vácuo como a gente pensava antes, o vácuo não é mais o nada, o vácuo agora, devido ao princípio da incerteza, que tem coisa no vácuo. E aí tá a grande coisa na física, virou a física do vácuo, porque tem um monte de coisa para se conhecer do vácuo. O vácuo é o principal desafio de entendimento nosso, né? Tem muita coisa lá dentro. Dizem que é responsável pela aceleração do universo, tem várias outras coisas, né? Tem o efeito Casimir também, que é super bacana, que se mede. Então, ou seja, se eu pego duas placas metálicas, no vácuo surge uma força entre elas, esse é o efeito Casimir. Né? Então, isso se mede. Então, ou seja, respondendo de uma pergunta simples, quem é responsável pela emissão espontânea são as flutuações do vácuo. Então, no fundo, a emissão espontânea é uma emissão estimulada pelo vácuo. Contrário da emissão estimulada, como no laser, estimulada por fótons mesmo. Uma coisa são fótons estimularem, e outra coisa é o vácuo estimular. São duas coisas diferentes. Tá? Uma coisa é o ground state estimular, e outra coisa é um fóton estimular. Pode colocar isso, tá? Professor, mas é muito estranho isso. Como é que pode a ausência ou a escassez de algo estimular outra coisa? Não sei. Não, isso é fascinante. Ou seja, mas a verdadeira compreensão disso ainda está por vir. Né? Ou seja, como é que funciona tudo isso, né? Mas a ideia é simples, né? Porque no caso dos campos, tem divergências lá, né? Ou seja, quando vai calcular mais energia do vácuo dá infinito, então tem vários problemas técnicos, mas do ponto de vista de princípio, por exemplo, nas vibrações de rede, tenta pensar um sistema como se fosse vibrações de rede. Mesmo no ground state, está todo mundo vibrando, e essa vibração do ponto zero pode estimular coisas. Ele não pode fazer, ele pode estimular. Olha o detalhe, uma coisa é, entendeu? Se vai fazer, ele vai ser excitado.
Não, ele só estimula. Isso é bem quântico. Estimula e não estou nem aí, ó. Né? Estimulou e... né? Então, esse que é o bacana. Então, a emissão espontânea, ela pode ser vista como uma emissão estimulada pelo vácuo. Então, aqui estão os 3 processos, né? A emissão espontânea, a absorção e a estimulada. Pelos cálculos da quântica, como a gente não está fazendo QED, a gente deduziu essas duas. E a espontânea, bem, ela pode ser obtida, a gente vai obter, mas eu vou fazer na aula que vem, então, né? Na emissão, ou seja, como uma emissão estimulada pelo vácuo. Tá? Deixa eu ver se eu posso seguir mais um minuto aqui, deixa eu ver. Tá. Acho que eu vou só ir até aqui para a gente fechar numa parte que a gente pode ir na segunda com mais calma, que é o seguinte. Mas dá para calcular isso, professor? A gente pega ali o ground state e usa como uma galinha mesmo e calcula? Sim, mas tem que fazer com que dê isso. Tem que fazer com que dê. Mas aqui teve um método que o Einstein fez, que é genial, ele fez antes, por isso que Einstein. Ele calculou isso, pessoal. Está aqui, ó. Ele calculou a emissão espontânea e a estimulada antes da mecânica quântica. Isso eu acho quase coisa de arrepiar. Mas isso eu vou falar na aula segunda. Eu só vou terminar aqui, então, para fechar ela assim, ó. Tá. Então, tem esses 3 processos, né? A emissão estimulada, a espontânea e a absorção. Então, agora vamos pegar... o nosso átomo não está mais entre 2 galáxias. Ele está aqui num banho térmico. Tá? Está aqui. Por exemplo, na sala que vocês estão, tem um banho térmico. Vocês sentem quentinho, né? Porque é a interação do infravermelho da sala com vocês. Se vocês ligarem o celular, vai ter uma frequência. Então, na verdade, em qualquer lugar existe um banho de ondas eletromagnéticas. Basta ligar o celular e ver que vocês pegam várias frequências. Então, olha, até interessante, se a gente medir esse banho agora e medir como era 1 milhão de anos atrás, agora tem frequências produzidas pelo ser humano. Mas há 1 milhão de anos atrás também tinha luz visível, tinha tudo, mas só que mudou um pouquinho o banho. Mas o banho essencialmente é feito pelas diferentes ondas eletromagnéticas que estão passando. Então, na verdade, um átomo está sendo constantemente bombardeado por essas ondas verdadeiras, né? Ondas eletromagnéticas, nada a ver com vácuo, né? Ondas eletromagnéticas que estão aí em qualquer lugar. Então, se a gente colocar um átomo num banho térmico, na verdade, a gente precisa de quantas ondas eletromagnéticas com frequência ômega estão entre ômega e ômega mais de ômega. Isso aqui define o banho térmico, esse rho de ômega, né? Então, a gente pode, então, escrever a energia, isso aqui, na verdade, esse E0 ao quadrado, lá em teoria eletromagnética, tem a ver com a energia eletromagnética, tá? E a gente pode decompor essa energia eletromagnética em frequências. Então, simplesmente fazendo essa associação, que ε0, que é, ou seja, a permeabilidade a permissividade do vácuo sobre 2 vezes E0 ao quadrado, isso aí, na verdade, é a densidade de energia, isso pode ser decomposto em frequência, então, na verdade, se o meu átomo está submetido a uma frequência, seria essa expressão, se ele está submetido num banho de frequências, a gente tem que integrar isso, somar sobre todas as possibilidades. Isso aqui, na verdade, é uma perturbação incoerente, porque eu estou somando probabilidades e não amplitude de probabilidades, como manda o Feynman. Tudo bem, isso é incoerente, não tem problema. Esse termo aqui, seno de alfa sobre alfa, esse termo aqui a gente viu na aula passada, lembra uma delta, né? Então, essa expressão da probabilidade num banho térmico depende da fração de frequências deste banho térmico, que tem exatamente a frequência de transição, tá? Isso aqui é chamada taxa de transição. A taxa de transição nada mais é do que a derivada da probabilidade. A probabilidade tem essa expressão aqui, ó, que exatamente vem do slide anterior, tá aqui, ó. Quando se faz essa integral aqui. Então, tu pega, isso aqui é para uma frequência. Eu quero para várias frequências, eu integro. Rho de ômega é a densidade de frequências. Essa integral eu posso fazer para tempo muito grande, porque isso aqui se comporta como a delta. Executando a delta, a gente tem essa expressão, que depende linearmente do tempo. Quando eu derivo algo que é linearmente do tempo, então vai me dar uma taxa de transição constante. Ela não depende do tempo. Tá?
Agora, fazendo coisas para a luz, ou seja, escrevendo esse momento de dipolo elétrico, fazendo uma média sobre as polarizações da luz, porque a luz é um pouco mais complicada, não é para cima e para baixo. A luz tem diferentes polarizações, né? Então, fazendo uma média sobre polarizações aqui, a gente finalmente chega nesta expressão, que é a expressão que me diz a taxa de transição para uma onda eletromagnética, né, não polarizada. Ela depende dessa fórmula, ela depende do momento de polo elétrico constantes e da densidade de ondas eletromagnéticas que tem a frequência da transição em questão. Então, essa regra aqui é chamada regra de ouro de Fermi. Tá? Então, eu paro aqui, então, nessa regra, que depois a gente vai usar na aula que vem. A gente vai partir dessa expressão aqui. Né? De novo, para deduzir essa regra, foi usada a teoria de perturbação, né, e banho térmico. Tá? Por que se chama regra de ouro, prof? Porque se usa em vários lugares. Em várias áreas que calcula a transição, física nuclear, física atômica. Mas não poderia ser, tipo, regra de prata, sei lá, qualquer, ou algum metal mais caro. Regra de ouro é porque se fala regra de ouro quando é algo que tu quer dar valor. Se chamasse regra de prata, ninguém ia dar bola. Regra de ouro. Tipo de assim, mas a questão de $1 milhão, lembra? Essa é uma boa questão, essa questão de $1 milhão. Por que não é questão de $1.000? $1 milhão. Então, é regra de ouro porque... Não sei, agora dizem que Botox está mais caro que ouro, então podia ser a regra de Botox do Fermi. Então. Não sei, simplesmente para valorizar a regra. É uma boa ideia, dá para propor aí essa mudança de nomenclatura aí. Perguntas, pessoal? Acho que é só do trabalho mesmo, professor. Uhum. Pode perguntar. Eu só precisava de uma luz, assim, pra letra B, sabe? Porque... A BIC que é da rotação, isso? Isso. Isso, exatamente. Tava conversando ali com o pessoal ali, né? Então tem que pegar os harmônicos esféricos e escrever eles em termos dos harmônicos esféricos na direção X, né? E fazer a mesma coisa, escrever o spin up em termos do left and right. Aí tu aplica o operador, aí fica fácil de aplicar o operador, porque só vai produzir uma fase nesses novos estados. Tem que trocar de base, tá? Para aplicar fácil o operador de rotação, tem que trocar de base. Então, vocês vão para a base dos altos vetores do LX e para a base dos altos vetores do SX. Aí aplica. Aí o certo, não é, Ana? Seria voltar para trás, mas não precisa, vocês podem aplicar e não precisam voltar para trás. Tá bom. Aí fica bem mais simples, né, Ana? Senão voltar para trás vai ser outra chatice, né? Então vocês têm que trocar de base, aplica e pronto. Voltar para trás, o senhor diria ali no sentido de voltar para outra base. Isso, para a base original. Tá, entendi. Então esse seria o 100% correto, seria isso. Ok. Eu só vou para a base para aplicar, depois eu volto. Mas não precisa, basta só aplicar e não precisa voltar. Porque eu acredito que se vocês forem, então vocês sabem voltar, vai ser só uma questão de tempo ali. Mas o interessante é entender que quando eu faço uma rotação, existem autovetores mais apropriados para aplicar essa rotação. E se é uma rotação em X, não é o Z. Vocês têm que ir lá para os autovetores de LX e de SX. Para fazer essa troca é fácil, é só calcular os autovetores da matriz LX e da matriz SX. Na matriz SX vocês já fizeram várias vezes, é o famoso left and right. Na LX tem um exemplo na minha aula, não sei se vocês notaram. Eu faço isso já numa das aulas, num dos slides. Essa troca dos... Aula 15, está ali a Ana já dizendo. Na aula 15 está lá já direitinho. A novidade seria só aplicar, então, o operador de rotação. Tem também a possibilidade de não trocar a base. Estou esperando que alguém faça isso. E aí fica E numa matriz. E aí usem o matemática e o Python para calcular E na matriz e aplicar em cima do vetor. Então, tem uma possibilidade de não trocar de base, mas isso implica fazer E numa matriz. E aí, na mão, não façam isso é muito complicado, mas tem softwares que fazem isso. Então, vocês podem usar softwares
e fazem E na matriz. Porque a operação... Oi, prof, eu fiz isso. Daí, só que aí os vetores resultantes contêm números imaginários daí, né, também. Não, tudo bem. Qual o problema no meu imaginário? Ah, tá. Não, só pra... Porque eu vi uns exercícios que, por exemplo, fazia uma rotação, né, e ele falava, o spin up se tornou spin down, ou left, etc, né, e relacionava, então... Mas, beleza. Uma outra dúvida que eu tinha também é que, quando você estava explicando, eu acho que foi na aula anterior, que aí o senhor utilizou o exponencial de menos o argumento lá, o que tinha dentro da exponencial. Isso. Só que aí eu vi uns exercícios também que utilizam exponencial com mais, assim, sabe? Não, é que depende, entre o alto valor, como tem sempre o alto valor mais H cortado e menos H cortado, entre as duas exponenciais, por causa do alto valor. Essa exponencial pode ser mais ou pode ser menos. I, né? Sem problema. Porque é E na menos I, alfa, a rotação, Lx sobre H cortado. E quando tu aplica isso num alto vetor de Lx, então o Lx pode ser zero, pode ser H cortado ou pode ser menos H cortado. Agora, quando tu aplica isso que não é um alto vetor de Lx, aí tem que fazer E na matriz mesmo. Ah, tá. Então esse caso seria só pro caso de eu mudar a base, é isso? Exatamente. Se tu mudar a base, aí essas exponenciais Aí vão... começa a surgir os sinais, é isso? Isso, exatamente. Ah, Agora, tá. se Mas tu mudar a base, vai ser E na matriz. Tu vai ter que colocar isso no matemática, vai dar uma loucura. Aham. Pois é, Tem... então. Não sei Eu se tô eles... usando esse método força bruta, que isso aí. Mas daí Isso seria. é força bruta. Exatamente, coloca, é força bruta. E Tá, ninguém daí põe no na mão caso o para força sinal é bruta. mais Tem que menos, né? fazer, Não precisa pede alterar para nada. matemática fazer isso, ou Python, né? Ah, tá, entendi. Na mão. Beleza, Né? ok. Tá? É, Nem eu coloquei perguntou lá fazer no E nessa matriz na mão. Não façam na mão. Sim. Beleza, brigadão, prof. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, Sim. no caso, para aplicar o operador de rotação, né? Dá para deixar nessa mesma base original, assim, tipo, Isso. M1, M2. Não precisa botar na base Jão, Mzão, né? Não. O que vai fazer é o seguinte, vocês vão usar o produto tensorial. A parte de spin aplica no spin, a parte de momento angular aperta no momento angular. Então, aquele estado inicial, que é estado emaranhado, vocês têm que fazer a primeira parte e a segunda parte. Entendeu? Porque o estado inicial está emaranhado, spin e momento angular. Então, vocês pegam uma parte, onde eu posso separar angular, orbital e spin, e a outra a mesma coisa. Entenderam? Certo. Tá? Então, naquele estado inicial, faz por partes. Primeiro pega a primeira parte, beleza, aplica a rotação orbital, aplica a rotação spin. E a segunda parte é a mesma coisa. Não tentam pegar como um todo, porque ele está emaranhado, ele está misturando spin e orbital ali. Então, pega uma parte e depois pega a outra parte. Porque a primeira parte está separada um vezes o outro, e a outra parte também, um vezes o outro. Tá? E daí os geradores seriam os operadores LX e SX, Isso, simplesmente? exatamente. Tá. Tá bom, pessoal? Mais uma pergunta? Se não, então, até segunda, né? Bom fim de semana. Só fiquei meio chateado com o negócio lá do vácuo lá. Mas é isso. Vou Não ter que vá, superar, né? saco hoje. Sim. Valeu, prof. Bom final de semana Até aí. fim de semana para vocês. Tchau, então. Um abraço. Até mais, Só professor. uma Um abraço. duvidazinha ainda. Tipo, basicamente, por exemplo, no trabalho 11, na letra B, o que tá pedindo exatamente? O 11 tu pode me dizer qual que é o que É é o trabalho para a próxima sexta daí. É o do
da perturbação, da teoria de perturbação. Isso, exatamente. Não, ele está pedindo, ele está ali explicadinho direitinho, Charles, mas eu não sei qual é a dúvida. Dúvida no enunciado? É tipo, o que tá pedindo? Opa, o que tá pedindo exatamente? Não, ele está pedindo para calcular os autovalores, né, daquilo sem usar a teoria de perturbação e depois usando a teoria de perturbação. E comparar os resultados. É isso, né? Que tem aquela matriz, Certo. né? Então, pega aquela matriz como um todo, calcula alto vetor, vai no matemático, não sei, calcula alto vetor, alto valor, são os autovalores, na verdade, e depois separa aquilo em H0 mais H' e usa a teoria de perturbação e verifica que os dois são iguais em primeira ordem. É isso. Certo. Então tá, qualquer coisa, sabe, é só escrever para mim, não é, Charles? Beleza, obrigado, professor. Tá. Abraço para todos, então. Tchau, tchau. Até segunda. Abraço.